Vamos chegando. A sala é grande, cabe bastante gente. Boa noite, Paula. Boa noite, Mário. Sejam todos bem-vindos. Ah, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está só esperando mais um pouquinho, né? E dependendo do número de pessoas, a gente talvez transmita pelo YouTube também. Legal? Se vocês quiserem, vocês podem colocar, por exemplo, também para a gente ter uma ideia em que estado vocês estão, né? Ou se vocês também estão fora do Brasil, onde é que vocês estão. Mas não é obrigatório, não, só se vocês quiserem. Botar aí no chat. Pernambuco, Recife, Brasília, tal. Belém do Pará, olha que massa. Olha que legal. Pronto. Garanhuns, Pernambuco. A gente teve uma ajuda muito legal na divulgação, né? Da professora Mirella, lá da UFPE. Mas que legal, hein? Gente de muito lugar. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Já estamos com 62 pessoas, mas vai caber todo mundo. Se ultrapassar, a gente. Tudo bem, Ana Paula? Se ultrapassar, a gente transmite pelo YouTube. E aí a gente começa a nossa conversa. Faltam só uns minutinhos, tá, gente? Boa noite, Gabriela. A gente está fazendo, né, uma brincadeira das pessoas que, né, que estão entrando, colocarem em que estados estão, ou em que país estão. Legal? E tem gente de vários estados. Muito legal, né? Muito incrível o que as tecnologias digitais nos permitem, né? João Pessoa, nós aqui estamos em João Pessoa também, estamos aqui, né, na UFPB, onde sou pesquisador, embora eu seja originariamente carioca, tá? Lá do Rio de Janeiro, mas já estou há o quê? 16 anos aqui, meus filhos nasceram aqui, pessoal de Natal também, e aqui a gente criou um grupo de pesquisa e um grupo também de amigos muito legal, né? Inclusive também, né, a Liga, né, a gente tem a Liga de Neurociência e de Terapias Cognitivas Comportamentais, na verdade, não só TCC, mas um leque de terapias, né, com boa validação científica, e essa liga também está promovendo muitas coisas legais aqui. A gente, inclusive, né, só já dando um spoiler para vocês, para quem se interessa, por exemplo, eu sei que vai ter pessoas de diferentes formações aqui, diferentes graduações, mas para o pessoal mais interessado em psicologia, no ano que vem a gente vai ter, né, o congresso da ICBS, né, da Sociedade Brasileira de Ciências Comportamentais Contextuais, que é basicamente a sociedade da ACT, vai ser aqui em João Pessoa, vai ser em março. Então, para quem está perto de João Pessoa, é uma super oportunidade. E aí vamos ter pesquisadores que trabalham com ACT, com compaixão também, com várias coisas legais, terapia baseada em processos. Tá? E quem estiver longe, se for interessado, já vai fazendo, juntando, né? Juntando uma graninha para vir aqui para João Pessoa, que é uma cidade muito legal. Pronto, a gente está com 79 pessoas, né? E já apresentando comigo aqui, então, o Jonathan e o Gabriel, perfeito? Jonathan e Gabriel são pesquisadores lá do laboratório, perfeito? O Jonathan já é psicólogo formado, o Gabriel tem várias graduações, perfeito? Vai estar se formando agora em psicologia, e são duas pessoas incríveis, tá? Muito incríveis. Super proativas e pessoas legais, pessoas compassivas. E, graças a ele, está acontecendo essa que é legal.
E, e as outras foram bem legais, e nessa a gente está sempre se aprimorando, não é verdade? Obrigado, professor Luiz. E lembrando também que quando lotar a nossa capacidade, a gente vai fazer a transmissão. Já está sendo feita, na verdade, eu enviei no grupo, né, pelo YouTube. E quem está assistindo pelo YouTube também pode comentar lá, fazer perguntas no final da aula também, que a gente pode estar respondendo. Então, vocês podem tanto interagir por aqui, através do chat, né, quem está no Google Meet, e lá pelo YouTube nos comentários. Perfeito. Bom, Professor, sim, pode falar, Gabriel. o senhor quer começar se apresentando, sua formação, linha de pesquisa, por esses Pronto. 2 minutos, para dar 6h40, o que você acha? Podemos, posso sim, né? Na verdade, isso aqui não vai ser uma aula clássica, formal, vai ser mais uma conversa com vocês, mas a gente espera tocar em coisas bem interessantes. A última versão a gente fez assim, as pessoas gostaram bastante, então foi há 2 anos atrás, e agora a gente está repetindo. Legal? O link do YouTube talvez seja legal a gente botar também aqui, se vocês puderem botar aqui, pronto, já botaram. Então, bom, meu nome é Luiz Lopes, Luiz Carlos, ou só Luiz, como vocês preferirem. Como eu falei para vocês, eu sou carioca, né? E eu tenho uma formação, assim, bem diversa. Legal? Eu sou formado em Biologia e Psicologia, né? Originalmente na UFRJ, tá? E sou aquela pessoa, assim, que sou apaixonado por aprender coisas, tá? E a minha carreira como pesquisador, que começou há um certo tempo, legal? Ela foi basicamente uma tentativa e um projeto, um valor de achar uma convergência entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Então, isso que a gente está vendo aqui, para mim, é uma realização desse sonho. Tá? Meu laboratório é o Laboratório Lecopse, Laboratório de Ecologia Comportamental e Psicobiologia, e a gente tem gente de todas as formações fazendo pesquisa lá. Nós temos biólogos, temos psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, já tivemos médicos, legal? A gente trabalha tanto com aspectos, vamos dizer assim, mais fenomenológicos, mais experienciais, tá? Como também com programação, Python, certo? E análises evolutivas e coisas assim. A ideia para a gente é pensar que, e aí tem muito a ver com o nosso curso. Bom, eu parei de falar da minha formação. Então, fiz isso, fiz doutorado lá, fiz uma outra graduação em psicologia, legal. Depois eu me interessei bastante pelas ciências contextuais, a psicologia contextual, a terapia de aceitação e compromisso, legal. Fiz especialização, pude participar de vários congressos muito incríveis com o pessoal da ACT, em outros países, pude assistir o nascimento da terapia baseada em processos. Então, eu amo isso. Tá? Legal? E a gente tem dentro da nossa universidade, tá, um estágio chamado Acolhe Act, né? Um estágio onde os psicólogos podem estagiar usando, né, a base da terapia de aceitação e compromisso para atender pessoas da comunidade. Legal? Eu estou numa pós de neurociência, o PPGenec, né? A pós de neurociência e comportamento da UFB, que é muito legal justamente por ser um lugar assim bem interdisciplinar. Tá? Por exemplo, eu tenho agora um aluno meu de doutorado maravilhoso que ele é cantor de música lírica, é professor de música, né? Adora a programação e a gente está estudando junto, por exemplo, como a gente pode entender a emoção das pessoas a partir da voz dela, seja da voz falada, seja da voz cantada. Né? A gente já fez também medidas com EEG de pessoas tocando junto, vendo como acontecia a sincronia das ondas cerebrais delas, com elas tocando. Tá? A gente tem pessoas maravilhosas como o Jonathan, que está organizando esse curso junto comigo, legal? Que criou uma plataforma incrível, tá? Ela é tanto uma plataforma, que é a plataforma que vocês vão acessar, ela não só é uma plataforma de ensino, é uma plataforma do estilo Moodle, mas que a gente configurou para o nosso laboratório, mas ele criou também um programa gratuito adaptou um programa gratuito de código aberto para fazer pesquisas. Né? Ele criou o próprio Google Forms dele, totalmente código aberto, totalmente gratuito, e que você pode configurar de maneiras muito mais potentes do que o Google Forms.
Então, é essa interseção, né? Essa interseção entre diferentes ciências, diferentes saberes, diferentes experiências, que me fascina. Legal? Sim, estamos fazendo estudo de Speech Motion Recognition, essa recognição de reconhecimento de voz, utilizando aprendizado de máquina, essas coisas todas, mas não somente para seres humanos, né? A gente está usando isso também para tentar entender a expressão de emoções em animais, e vice-versa. Então, porque você se expandindo para além da espécie humana, você consegue. Tem muitos animais incríveis que vocalizam de maneiras incríveis. Tem baleias, pássaros, cachorros, gatos. Legal? E eles têm coisas em comum. Opa, eu posso falar aqui pelo microfone mesmo? Pode sim, Mário. Fica à vontade. Ah, tá. É porque eu estou fazendo pesquisa justamente nesse tópico aqui, porque eu estou na UFPB planejando fazer uma pesquisa, também uma TCC, com relação justamente a esse assunto. Aí, se possível, eu posso entrar em contato com você depois para você dar uma ajudadinha nesse tópico aí, com relação a materiais para pesquisar sobre. Com certeza, Mário, com certeza, né? Essa é uma parte de pesquisa importante que tem lá no laboratório. No laboratório, a gente tem tanto pesquisas, né, voltadas, por exemplo, para questões, né, fundamentalmente psicológicas, né, como, por exemplo, entender o sofrimento e a realização do ser humano como ser vivo, legal? Como também questões em relação ao meio ambiente, porque é um laboratório que tem muita biologia e psicologia. Então, por exemplo, a gente está trabalhando para criar paisagens sonoras, soundscapes, legal? Que tragam uma conexão das pessoas com a natureza. E, na realidade, uma conexão com a própria natureza interna, vamos dizer assim. E eu acho que isso já deu para apresentar, né, um pouco, perfeito? Eu acho que a gente já pode ir para a conversa do curso, legal? Então, várias pessoas aqui, eu espero que estejam inscritas no curso, tem pessoas que não devem estar e que devem estar interessadas em escrever, e eu vou fazer as duas partes. Eu vou falar de coisas bem viajantes, mas também vou falar de coisas práticas, né? O curso ele vai acontecer através de uma plataforma, da plataforma do Lecoq, de cursos. Tá? A gente tem um site que vocês depois podem acessar, mas vocês têm um link, vão receber o link da plataforma. E nessa plataforma, o curso dura uma semana não, 4 semanas, olha só. E ele é parte também do projeto de pesquisa do Jonathan. Então, uma coisa que a gente tem feito no laboratório é tentar juntar a extensão com pesquisa. Entendeu? Tentar criar cursos ou inclusive aplicativos que ajudem as pessoas, forneçam informações para as pessoas e, ao mesmo tempo, forneçam dados de pesquisa para a gente. São todos gratuitos, porque é um projeto público de pesquisa e extensão. Então, nesse curso, vocês vão estar tendo acesso, né, a uma série de informações sobre inteligência emocional, emoção, meta-emoção, várias coisinhas legais, tá? Tem uma pitadinha também, tem pitadinhas de mindfulness, tem pitadinhas de terapia de aceitação e compromisso e tem pitadinhas de compaixão. O projeto básico do Jonathan é um projeto de tentar entender como funciona a compaixão. Compaixão com a gente mesmo, que é a capacidade de a gente poder ser legal com a gente mesmo, quando a gente está em horas difíceis, e a compaixão pelos outros, que é a capacidade de ser legal com os outros. Como é que isso funciona? Então, mas para isso, a gente precisa ter isso o mais frequentemente possível. Entender como é que está a compaixão das pessoas ao longo dos dias. E para não saturar as pessoas, porque a gente quer ajudar as pessoas a ficarem felizes, não fazer elas sofrerem, fazendo pesquisa com ela, né? A gente está desenvolvendo perguntas muito simples que conseguem, né, tentar avaliar o estado das pessoas. Então, basicamente, toda semana, legal? Vocês vão, além de fazerem as tarefas e assistirem o curso, tem uma tarefa muito importante, que é você responder um grupo muito pequeno de perguntas, mas com uma certa regularidade, para a gente tentar entender como vocês estão se sentindo. E acaba sendo um curso prático também, né, Luiz? Porque durante esse mês vocês vão refletir muito sobre estados psicológicos internos, de como é que anda a autocompaixão, a compaixão para com os outros. Então, vai envolver atividades diárias, mas elas são muito pequenas
e vai servir tanto, né, para a gente quanto pesquisa, como também para vocês, para uma autoanálise também sobre os seus estados mentais. Isso. É importante porque, por exemplo, um experimento que eu já fiz algumas vezes, isso com as minhas turmas, é pedir para as pessoas darem uma nota para elas mesmas sobre como é que está o bem-estar delas todo dia. E elas irem fazendo isso. Né? Coisa mais simples. E quando as pessoas começam a fazer isso, e aí eu já peguei dados disso, a nota vai subindo com o tempo. Legal? Claro que isso pode ser uma vontade de querer agradar o professor, e é possível, mas também pode ser que a pessoa, quando ela começa a dar, né, a se tocar, peraí, existe uma coisa chamada o meu bem-estar, ou a minha compaixão, ou a minha compaixão pelas outras pessoas. Você começa a valorizar isso, você começa a notar isso, isso também é um exercício de mindfulness, como eu concebo o mindfulness, né? As pessoas começam, né, a ir atrás daquilo. Né? Para a gente ir atrás de alguma coisa, é importante que a gente valorize, que a gente perceba, sem ser obrigado por ninguém, que aquilo é um valor para a gente mesmo. Né? Que poder tratar a gente bem nas horas difíceis, que é a hora mais difícil para a gente se tratar bem, mas tentar se tratar um pouquinho melhor nas horas difíceis. E poder também ajudar as outras pessoas, às vezes até pessoas que a gente não gostaria muito de ajudar, mas a gente ajudar, né? Isso pode ser um valor para a gente, pode ser uma coisa que dá sentido para a nossa vida. Legal? E a gente vai estar trabalhando com isso. E a gente vai estar. Então, vocês também, a gente vai estar ajudando vocês e vocês vão estar ajudando a gente. Né? A gente vai estar ajudando vocês, fornecendo essas informações, que podem ser algumas mais úteis, outras para vocês. Então, o curso vai gerar também um certificado, que é importante, que pode ajudar vocês na carreira de vocês, na graduação. E para a gente vai conseguir desenvolver esses instrumentos, que é o objetivo do Jota, para poder ajudar outras pessoas, entender como as pessoas estão. Legal? Gente falando que, né, pratica mindfulness, exato, legal. Ah, eu também tenho especialização em mindfulness, eu fiz uma das primeiras especializações. Eu fui conhecer o Kabat-Zinn em Boston, quando as pessoas ainda não falavam de mindfulness no Brasil, e foi uma experiência muito incrível. E eu vejo que agora ela se difundiu e tem, inclusive, várias visões do que é mindfulness. E mindfulness, para mim, é fundamentalmente isso. A gente está consciente, não só por estar consciente, mas estar consciente para tentar perceber o que a gente gostaria de ser. Como a gente gostaria de se comportar com as outras pessoas da melhor maneira possível para o que a gente define como sendo a melhor maneira possível. E poder estar consciente para poder aprender com os nossos erros, porque é impossível aprender sem errar. Então, eu acredito que, por exemplo, a compaixão, né, a autocompaixão, ela é fundamental para a gente aprender coisas, para a gente ter flexibilidade, para a gente crescer como pessoa, porque ela ajuda a gente, né, a quando a gente errar, a gente não, né, a gente poderia olhar, olha, por que eu errei? Ah, que interessante, eu errei porque eu acho que foi por causa disso. Vamos tentar de outra maneira? Legal? E isso ajuda muito quando a gente está cercado de pessoas compassivas. Cercado de pessoas que, quando veem que a gente erra, não querem jogar a gente lá para baixo. Não é verdade? Entendem que a gente errou, entendem que isso é importante para o aprendizado e estimulam a gente a tentar de maneira diferente. Legal? Então, a gente acredita, e é uma hipótese que a gente vai testar, que a nossa autocompaixão e a compaixão dos outros são processos, é como se fosse um ecossistema. Não? Um ecossistema de emoções. Quanto mais a gente está compassivo com os outros, quanto mais a gente cria grupos de pessoas que são compassivas, né, grupos de amigos que a gente pode chamar amigos verdadeiros, legal? Mais isso facilita para a gente poder ser compassivo com a gente mesmo. O que facilita o nosso aprendizado, o que facilita o nosso crescimento profissional, familiar, existencial. Que, por sua vez, isso retroalimenta a nossa comunidade de pessoas. Né, que a gente gosta, que eu gosto de chamar de a bolha do bem. Né? O que é a bolha do bem? É esse grupo de pessoas, né, que opta por se ajudar, por compreender, por ser compassivo com as outras.
Sim, as pessoas falando de aplicativos, tá? Então agora também a gente tem vários aplicativos. O laboratório também, o LECOPS desenvolve, a gente já tem patenteado aplicativos para fazer intervenções usando mindfulness, ACT, compaixão, tá? Isso também é uma coisa incrível, né? Para a gente pensar também como a nossa relação com as telas pode ser diferentes relações, né? Nós podemos ter uma relação com as telas em que a tela nos ajuda e a gente ajuda a tela também, no sentido de que a gente cuida dos aparelhinhos, perfeito, legal? Ou pode ser uma relação, né, não tão legal. A ideia é que todas as relações são relações. Nossas relações com as telas, nossas relações com os nossos amigos, nossa relação com o nosso corpo. Cara, né? Com o nosso corpo, a gente pode, né, tentar exigir dele para ele ser o máximo e talvez consumir ele, né? E ele também, né, quando é mal cuidado, às vezes começa a se vingar em cima da gente. Então, essa é uma ideia expandida de relações. Legal? Uma ideia expandida de inteligência emocional. Temos alguma pergunta? Né? As pessoas estão comentando, eu vejo. Tem algum comentário lá no YouTube, Gabriel, por enquanto? Tem não, professor, ainda não. Pronto, qualquer coisa você me avisa. Então, né? E por que inteligência emocional, né? Então, é uma palavra que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Eu me lembro quando ela apareceu pela primeira vez, quando eu era bem jovem, e ela vem de uma ideia interessante, que é essa ideia de que existem diferentes inteligências, né? Existem múltiplas inteligências. De forma que uma pessoa pode ser muito inteligente em algum aspecto. Por exemplo, imagina que a pessoa tem uma grande inteligência financeira. Então, a pessoa tem uma grande facilidade de manejar com dinheiro, né? De saber a hora de gastar, de saber a hora de poupar, perfeito? Mas talvez ela tenha déficits em outras inteligências. Da mesma maneira, imagina que a pessoa tem uma inteligência muito boa com o corpo dela. A pessoa tem facilidade para jogar de futebol. Desculpa, eu não quis falar desse assunto traumático. A pessoa tem facilidade para fazer esportes. Ok? Legal? Ela é super desenvolta, né? Adora ir para academia, adora para fazer esportes. Então, ela tem uma inteligência muito desenvolvida. Mas talvez essa pessoa não tenha uma inteligência financeira tão desenvolvida. E a inteligência emocional é uma dessas inteligências, né? É uma inteligência que não tem a ver com a sua capacidade de jogar e fazer esportes, nem com a capacidade de juntar dinheiro, mas tem a sua capacidade de você compreender como funciona o ecossistema de emoções. Não, o que é o ecossistema de emoções? Nós, seres humanos, nós vivemos mergulhados num mar de emoções. Emoções que surgem dentro da gente, que surgem no nosso corpo, que surgem dos nossos pensamentos, e emoções que surgem em torno da gente. E esse mar, você conseguir navegar por esse mar, seria o que a gente pode chamar de inteligência emocional. Por exemplo, um aspecto muito interessante desse mar de emoções são os sons. Lembra que a gente estava falando de sons? Então, a nossa voz e a voz das pessoas em torno da gente, elas criam um ambiente emocional. E o nosso cérebro consegue, em geral, perceber rapidamente que alguma coisa mudou quando há uma pequena mudança no tom de voz das pessoas. Só que, muitas vezes, a gente não sabe dar um nome para isso. E mais importante que saber dar um nome, como a gente navega nisso? Né? Por exemplo, imagina que eu estou dando uma palestra, você está dando uma palestra, e aí você começa a perceber que você está ficando ansioso. Aí você começa a perceber que a sua voz está tremendo. Repara que você está percebendo mudanças nesse ambiente. Só que o que a gente pode fazer? E é muito comum a gente fazer. A gente pode começar a ficar ansioso pelo fato de estar ansioso. E aí, isso gera um processo que vai cada vez mais complicando esse estado emocional.
A gente pode, por exemplo, ser um pouco agressivo, falar, não, agora eu estou dando essa palestra, eu não posso ficar ansioso. Isso às vezes funciona, mas depois de um tempo a gente não consegue sustentar isso. Então, repara que interessante isso. Se eu fico, por exemplo, com raiva de estar ansioso, ou fico me sentindo vergonha por fato de estar ansioso, eu criei uma emoção em cima de outra emoção. Então, é o que eu gosto de chamar meta-emoção. Né? Tem outras definições para essa palavra, mas eu gosto de chamar de meta-emoção, porque meta quer dizer, né, para além de. Então, é uma emoção sobre uma emoção. Que é diferente, por exemplo, de uma metacognição. Seria o quê? Um pensamento sobre um pensamento, por exemplo. E essas metas, emoções, eu estou vendo o que as pessoas estão falando. Pronto, olha só, tirei o óculos, agora voltei. Vou só terminar isso. Então, essas meta-emoções a gente está construindo o tempo todo. Não? Quem aqui já se sentiu envergonhado pelo fato de estar envergonhado? Ok? Ou envergonhado pelo fato de ter ficado ansioso. E depois, talvez, com raiva de ter ficado envergonhado pelo fato de ter ficado ansioso. Percebe como é que é incrível o ser humano? A gente vai criando camadas e camadas de emoções. E essas camadas, elas passam na nossa expressão facial, no nosso tom de voz. E as pessoas percebem isso de uma maneira muito, porque é quase instintivo isso, né? Muitas pessoas, a grande parte das pessoas tem muita facilidade para perceber essas mudanças, mesmo que não saiba dar um nome para elas. Então, inteligência emocional, a gente pode dizer o quê? Essa é a capacidade de a gente andar por esse mar de emoções, então, sem se afogar demais. É importante saber, né, que uma coisa que é complicada nas emoções é que se você quer ter emoções perfeitas, qual o efeito que isso vai dar? Isso vai te dar mais problemas emocionais. Então, uma parte da inteligência emocional é saber aceitar, né, que esse é um mar de emoções e que às vezes vem ondas fortes, coisas novas aparecem. Saber aceitar, inclusive, que não dá para ser uma pessoa que aceita perfeitamente. Isso seria um super-homem. Mas que aceitar um pouco é melhor do que não aceitar nada. Ser um pouco autocompassivo consigo mesmo é melhor do que não ter nenhuma autocompaixão. E tentar ser 100% autocompassivo, em geral, vai te dar problemas. São várias nuances. Né? Isso me fascina. Né? Imagina você poder chegar num lugar, escutar o tom de voz da pessoa, é claro, não achar que você tem poderes, mas simplesmente pegar como se fosse a textura, como aquilo se fosse um prato, né? Uma bebida que você está saboreando, e você está entendendo o que está acontecendo ali. E você poder, né, agir de forma não perfeita, mas que vai ajudar nas suas relações. Eu vi pessoas falando com as questões dos familiares. Né? Da mesma maneira. Né? Família, como o pessoal fala, né? Família a gente não escolhe, família a gente nasce numa. E a família tem várias pessoas que têm diferentes emoções. Poder entender isso, entender como a gente reage para isso, entender a hora de ficar, a hora de ir embora, né? A hora de impor limites, a hora de aceitar, tudo isso é inteligência emocional. E é legal, na verdade. E quando a gente começa a perceber todas as coisas, a velocidade com que a gente fala, tom de voz. Pronto, o Vitor está falando, e daqui a pouquinho eu vou para o Edelvânio. Vitor está falando sobre, na primeira infância, sim. Né? A inteligência emocional é como aprender a ler e fazer contas. Desde pequenininho, a gente pode estar promovendo isso. Na realidade, os pais fazem isso. Mesmo sem perceber, eles estão ensinando seus filhos, ou as crianças que eles cuidam, mesmo que não sejam filhos delas, sobrinhos e tudo mais, estão ensinando emoções para elas. E isso vai compor o que elas vão ser quando adultos. Né?
que pode ser uma coisa mais problemática ou menos problemática, porque esses pais, esses cuidadores receberam isso dos seus avós e dos seus bisavós. Quer falar, Eldovani? Eu acho que ele levantou a mão. Pronto. Você pode, Eldovani, se quiser, colocar a pergunta no chat ou fala mesmo usando o microfone. Professor, o senhor está me escutando? Tô sim, tô sim. Professor, eu achei interessante quando, aliás, perdão a todos, primeiramente boa noite, né? Boa noite a todos. Meu nome é Delvânio, ainda não tenho formação superior, tentei o curso de bacharelado em teologia, mas parei no último período, porém tenho diversas formações na área de inteligência artificial e recentemente terminei o curso técnico de segurança do trabalho. Tendo em vista que eu pretendo atuar como segurança do trabalho, eu preciso sim ter esse conhecimento de inteligência emocional. Eu achei interessante, professor, uma parte que o senhor falou, que a gente navega por um mar de diversas emoções e que a gente tem que ter a autocompaixão, né, consigo, com os outros, né? A autocompaixão é algo extraordinário, a autocompaixão. E o senhor falou também num ponto que a inteligência emocional, ela leva a gente, de uma certa forma, a controlar determinadas emoções, usando técnica. Eu acredito que o senhor tem essas técnicas, vai trazer para nós. Mas a minha pergunta agora é o seguinte: quando se trata de uma emoção que abala as estruturas, existe um mecanismo de controle dessa emoção, a autocompaixão, ela se encaixa aí também, ou a gente deve se permitir, e aí as relações familiares, a fé que o indivíduo talvez tenha em determinada divindade, pode ajudar? Pronto, Delvânio. Essa pergunta foi excelente, né? Porque a gente está pensando exatamente sobre como é que a gente navega nesse mar, né? Então, eu estou usando essa metáfora do mar das emoções, não? E a gente pode pensar, só vou pedir ao Delvânio que você puder desligar o microfone, não sei se você está por aí. Pronto, obrigado. Depois você abre quando conversar de novo, que estava dando um pouquinho de microfonia. Então, essa metáfora de mar de emoções é muito interessante, porque uma coisa para a gente navegar no mar, né? Imagina no mar real, você está lá navegando ou pegando onda, é perceber que o mar é mais poderoso que você, muitas vezes, tá? Quando o mar está calmo, não. Calmo, o mar está calmo, você entra, você navega, você pega onda, você sai de barco. Mas quando o mar começa a ficar agitado, né, é perceber que o mar tem muita força. Então, às vezes, é interessante a gente pensar na ideia de que a gente não vai controlar o mar das emoções, mas a gente vai poder velejar nele. Então, isso a gente até vai falar no curso. Por que velejar? Porque velejar é uma coisa incrível, né? Porque o barco ele se desloca pelo vento, mas um barco, né? Um bom veleiro, ele às vezes ele consegue ir contra o vento, usando a própria energia do vento. Na verdade, é assim que funciona, né? As grandes navegações só foram se tornando possíveis quando as pessoas descobriram que, né, o vento ele pode ser seu amigo, ele pode destruir seu barco, né? E tem uma coisa interessante, que quando o barco veleiro vai contra o vento, ele não vai em linha reta. Não tem como ele fazer isso, ele vai quebrar, ele não vai em lugar nenhum. Ele vai em diagonais. Então, muitas vezes, Leone, quando aparecem essas emoções difíceis, o primeiro passo, que pode ser muito útil, é a gente aceitar que as emoções, às vezes, são fortes. Elas são como uma ventania dentro da gente. Verdade? Uma ventania que às vezes a gente não tem como controlar. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode comunicar para as pessoas e comunicar para a gente que a gente está vivendo essa emoção forte e que a gente vai buscar, dentro do possível, fazer de tudo para não gerar danos. Então, isso é muito interessante quando a gente comunica. Olha, o que você falou me gerou um estado emocional
né? Muito forte. Então, mas dentro desse estado, no meio desse furacão, no meio desse conjunto de ondas, tá? Eu quero navegar para construir uma relação legal com você, né? A gente pensa diferente, temos diferentes gostos, né? Diferentes crenças. Então, ajuda muito, né? Você pensar assim, não, algumas emoções é tranquilo, outras emoções são difíceis. Se eu aceito elas, mas aceitar não quer dizer eu vou aceitar e vou sair quebrando tudo. Eu aceito a força delas, mas falo, não, ok, como é que eu posso ser sincero com aquilo que eu estou sentindo, sem fazer coisas que eu vou me arrepender depois? Tá? Não sei se isso ajudou, mas basicamente assim que eu vejo essas técnicas, porque eu já tentei muito controlar minhas emoções, em geral, não funciona bem no longo prazo. Legal? Já quando eu aceito elas, percebo a força delas e falo para as pessoas que são importantes para mim, que eu estou sentindo aquilo, mas que eu me preocupo com elas, né? E elas começam a fazer a mesma coisa comigo, você cria um mar bem legal. Passa, ele deixa de ser um mar tanto de maremoto, mas fica um mar, sabe aquele mar de ondas de surf que vocês, para pessoas que sabem surfar, né? Se bem que tem dia que o mar está tão bravo que você fala, não, vou ficar na praia um pouquinho, vamos esperar passar um pouco. Isso também é inteligência emocional. Você saber a hora que, olha, essa emoção aqui, eu vou ter que esperar passar. E se eu não quero, né, machucar outras pessoas, eu vou esperar ela no meu cantinho, deixar o mar acalmar. Fabiana falando, né, exatamente, essa metáfora de você aprender a surfar com as emoções, que o Gabriel falou. E essa é uma metáfora muito legal. Porque, na verdade, é um pouco assim. E é interessante porque, na verdade, são dois mares. Você tem o mar externo, que são as emoções que vão, né, que chegam como ondas em vocês. Alguém te olhou com uma certa expressão facial. Pode ser uma expressão muito legal, muito interessante, mas ou então com uma expressão muito difícil. Falou com um tom de voz diferente. E as emoções que tem dentro da gente, o nosso mar interno. Legal? Que vem tanto do nosso corpo, como da nossa imaginação, da nossa mente. Tem tanto das coisas que o nosso corpo está sentindo agora, poxa, eu estou com fome, estou com sono, perfeito? Não dormi bem. Quanto de imaginação, cara, isso me lembrou algo muito bom, muito ruim que aconteceu. E como é que a gente faz para não se afundar, né, e paralisar? Exato, e faltar trabalho, né? Um dos grandes coisas que a gente vê atualmente é que, e isso é muito legal, porque as pessoas estão aprendendo a perceber as emoções delas, é que às vezes as pessoas, né, não conseguem produzir, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar direito por causa dessas emoções. E a gente pode pensar, Pedro, que uma parte disso é saber, talvez trabalhar essa coisa. Olha, hoje eu acordei com uma emoção tal, né? Será que dá para ir trabalhar? Será que dá para estudar? Né? E primeiro se perguntar, né? Eu preciso fazer isso? É importante para mim? E se você decidir que é importante, né? Você pode pensar, então eu vou, né? Mas eu vou ser sincero comigo mesmo. Estou indo trabalhar, estudar com esse estado emocional. Fica muito mais fácil, porque quando a gente tenta esconder da gente mesmo, dos outros, e às vezes a gente foi ensinado a fazer isso, fica muito mais difícil carregar esse mar interno, concorda? Agora, quando a gente pode falar, olha, estou com esse estado emocional, né? Também não quero incomodar ninguém, mas eu quero também poder viver ele e descobrir dentro dele alguma coisa, como é que eu posso surfar nisso? Como é que eu posso transformar isso em arte, em uma pesquisa científica? Queria aprender mais sobre as emoções, que foi o meu caso, né? Esses mares internos meus começaram desde criança, me levaram a essa pesquisa. Exato, Pedro. E também é claro que a gente tem isso, né? Agora a gente também pode procurar a ajuda de outras pessoas, perfeito? Você tem tanto coisas gratuitas do sistema de saúde das universidades, tá? Como também, né, coisas privadas para auxiliar a gente a lidar com esses mares mais fortes, que às vezes eles realmente imobilizam a gente. Muito legal ter falado isso e estamos juntos, tá, Pedro? E Edelvânio levantou a mão de novo. Como é que foi para você, Edelvânio? Professor, Pode falar.
Estou muito feliz com as suas colocações, inclusive a minha emoção agora é de alegria. De alegria porque eu tive a resposta que encaixou perfeitamente, né, dentro daquilo que eu perguntei e estou muito feliz em descobrir isso, porque eu não tinha esse conhecimento e é muito, muito prazeroso, muito feliz ter esse conhecimento. Agora, professor, aproveitando para fazer mais uma colocação, o senhor falou lá atrás sobre compaixão. Hoje, professor, existe nas empresas, quando a gente vai, seja em qualquer cargo que a gente trabalha, nas corporações, existe uma cobrança, né, por parte da liderança, da gestão, enfim, por cumprir meta, entre outras coisas. Mas muitas das vezes, professor, existe uma cobrança interna, a própria pessoa se cobra muito, logo quando ela deveria ter compaixão consigo. É isso? O senhor poderia trazer uma explicação em relação a essa questão? Sim, pronto. Edivane, tem uma outra metáfora que eu acho muito interessante para a gente pensar, né? Que a gente pensar na nossa, vamos dizer assim, na nossa economia emocional, né? Lembra que eu falei que tem vários tipos de inteligência, tem uma inteligência financeira, né? E tem a inteligência emocional, que é diferente, mas tem algumas coisas parecidas. Por exemplo, né? Quando a gente está, muitas vezes, financeiramente, o que que acontece? A gente vive uma tensão, que olha só, né? Como é que eu faço para, ao mesmo tempo, né? Gastar dinheiro para as coisas que eu gosto ou que eu preciso, e como é que eu faço para economizar? E essa tensão é uma tensão importante porque tem duas coisas que dão problemas, né? Se você, por exemplo, não gasta nada, né, você também não vai gastar em coisas importantes, como comer, ou aprender, ou fazer um curso, ou ver um filme. Mas também, se você gasta tudo e cria dívidas, né, no futuro você vai ter que pagar aquilo. Então, é uma situação parecida que a gente vive com as emoções. Muitas vezes, né, o lugar que a gente está força a gente, né, a nos gastar emocionalmente. Então, imagina que você está numa empresa, a empresa quer dar lucro, ela quer produzir, né, e ela força das pessoas. Quando ela força, e isso varia de empresa para empresa, todas elas forçam, mas algumas forçam mais do que as outras. Quando ela força muito, ela está fazendo as pessoas que trabalham produzir muito agora, mas com uma chance de, no futuro, elas ficarem mal emocionalmente. Como falou, por exemplo, o Pedro, começarem a faltar o trabalho, abandonarem a empresa. Legal? E a empresa tem que contratar pessoas novas. Só que quando ela faz isso, ela não está formando pessoas, porque ela basicamente está usando as pessoas e jogando fora. É claro que são extremos, tá? A mesma coisa funciona com a gente. Muitas vezes a gente sente vontade de se forçar, no sentido de, não, eu vou agora ignorar minhas emoções, eu não sinto emoções, eu sou invulnerável. E a gente pode fazer isso, mas muitas vezes isso é como comprar no cartão de crédito. Você está usando, né, os seus limites. Então, uma coisa muito legal da inteligência emocional é essa habilidade de você saber assim, olha, ó, se eu falar isso para uma pessoa, ou se eu me forçar a fazer isso, talvez eu consiga o que eu quero agora. Mas, no futuro, o Luiz do futuro, meu Luiz de amanhã, vai ter que pagar o preço emocional por isso que eu falei. Ou o oposto, fala, não, eu quero só me focar no futuro. Eu só estou me focando nas emoções que eu vou sentir quando eu me aposentar, quando eu conseguir sucesso, quando eu publicar muitos artigos, ganhar muito dinheiro. Agora não importa, eu quero focar só nessa satisfação das minhas conquistas futuras. Só que se você faz isso, é como se o Luiz do futuro estivesse explorando o Luiz do presente. O Luiz do presente não vai poder fazer coisas que são importantes para ele. Coisas que ele quer viver agora. Coisas que ele quer existir agora, que vão dar motivação, vão dar sentido para ele poder chegar lá no futuro. Então, percebe que o Luiz do presente e o Luiz do futuro, na realidade, é um par. Né?
o melhor amigo do Luiz do futuro é o Luiz do presente. E o melhor amigo do Luiz do presente é o Luiz do futuro. Buscar equilibrar esses dois Luizes é essa arte, essa coisa que, na realidade, a gente nunca sabe perfeitamente, tá? Nem de nós é super-homem. Mas a gente pode aprender e ir melhorando aos pouquinhos, sendo o melhor amigo da gente mesmo. Isso é autocompaixão. Mas isso também a gente não aprende isso instantaneamente. A gente pode começar um pouquinho. Eu vou experimentar ser legal comigo mesmo. E vou ver como é que eu me sinto. Só experimentar. Funcionou ou não funcionou? Ah, então eu vou tentar de outro jeito. E aí, gradualmente, aprendendo isso. Seria uma alfabetização emocional. A minha começou com uns 35 anos de idade, tá? Eu já tenho bem mais de 35. Mas eu fico muito feliz que ela começou em algum momento determinado momento da minha vida, porque 30 anos depois, eu, né, fui colhendo os frutos disso. Eu, meus filhos, minha parceira, meus alunos, vocês, né? Eu espero que vocês tenham essa oportunidade no curso, né, de começarem a dar esses passinhos. Não porque a gente está cobrando de vocês, não porque a gente está exigindo de vocês, pelo contrário, porque vocês merecem. Ok? Eu vou falando essas coisas, eu vou ficando emocionado, sabe? Quando eu era, né, mais jovem, né, ainda tem isso hoje, né? Homem não podia ficar lá, né, com os olhos marejados. Mas agora as pessoas aceitam mais, eu sou psicólogo também, olha que coisa boa. E isso está sendo mais aceito. Pronto. Como falou Augusto Cury, né, na terra de emoções somos todos aprendizes, não existe gigante. É verdade. Na terra das inteligências também é assim, né? A gente nunca vai conseguir ser super-humano em todas as inteligências. Financeira, na emocional, na intelectual, na física do corpo, na inteligência de relacionamentos. Mas se a gente conseguir um equilíbrio entre elas, perceber, não, olha só, o que está faltando mais na minha vida? Eu quero aprender um pouco mais de inteligência emocional. Legal? A gente vai criando, é como se fosse uma dieta. Pensa numa dieta de inteligências, né? Então, só carboidrato, só proteína, só gordura, só fibras, não funcionam. O ideal é o equilíbrio entre elas. Mas esse equilíbrio começa a gente aceitando que existe um desequilíbrio. E, gradualmente, enriquecendo a nossa dieta com aquilo que falta. Bom, gente, eu queria agora, né? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa que eu tenho ter. Eu gosto de ter esse tipo de conversa mais do que da aula de PowerPoint. Nada contra, eu gosto da aula de PowerPoint, mas eu gosto muito desse tipo de conversa porque acho que ela tem a ver com o curso. É a gente conversar como amigos, inclusive com a gente mesmo. Com um tom de voz que a gente gostaria que o melhor amigo falasse com a gente. Isso também é uma técnica muito legal. A gente, então, né? Como é que vai funcionar o curso? Então, agora eu estou indo para o fechamento, legal? Eu prefiro falar coisas que fazem sentido para mim, em vez de falar muito, tá? E eu espero que faça sentido para vocês. Então, fechando, como é que vai funcionar o curso? Quem for se inscrever ou tiver inscrito. A gente vai ter uma plataforma, legal? Vão ter pequenos vídeos e pequenos textos para você ler, bem pequenos, porque a gente sabe que vocês têm muita coisa para fazer, legal? E aí você tem tarefinhas, essas tarefinhas vêm pela plataforma. Na forma, por exemplo, de você responder um quiz muito pequenininho e de você mandar para a gente como você está se sentindo a partir de perguntas que a gente vai estar dando. Que a gente vai tentar avaliar como está a sua compaixão com você, sua compaixão com o outro, seu bem-estar. E muito importante, a gente aceita vocês como vocês são. Escreva realmente como você sente. Legal? Como você está se sentindo? Né? Isso é o mais importante. Porque, além de ser um conhecimento para a gente que está fazendo a pesquisa, é um autoconhecimento para vocês. Jonathan levantou a mão, né? Ele é o criador de toda a estrutura da plataforma. Fala, Jonathan, conta para a gente.
Perfeito, Luiz. E eu queria acrescentar, né, a informação que o curso ele é dividido em 4 semanas, então sempre a gente vai ter novas atividades a partir do domingo. E aí começa justamente a partir do domingo agora, dia 12, vão ser liberadas, né? Se vocês entrarem agora na plataforma, vocês vão encontrar ainda um cadeadozinho lá. Então, a partir do dia 12, domingo, meia-noite já abre, então vocês podem assistir as videoaulas, então vão ter videoaulas, né? Vai variar de cada semana, vai ter semana que vai ser 3, vai ter semana que vai ser 2 videoaulas, mas são videoaulas curtas, então é algo manejável que você tem ao longo da semana inteira para assistir. E aí vai ter atividade, né? A cada semana vai ter, principalmente na primeira e na última semana, a gente vai ter uma atividade escrita e uma objetiva, que é uma pequena avaliação, acho que são, se eu não me engano, são 5 perguntinhas básicas, né, que vai compor a nota de vocês. E aí, além disso, vai ter a atividade principal, que ela é diária. E eu digo principal porque não é nem do ponto de vista só de ter uma nota para vocês terem um certificado, não. Ela é parte também do princípio de que ela é muito também para a reflexão de vocês, sobre a emoção de vocês, sobre a autocompaixão, a compaixão pelos outros, né? Então, diariamente, né, a gente vai ter um pequeno quiz, como o professor falou, né, onde você vai ter que atribuir ali uma nota para o que você está sentindo naquele momento. É basicamente isso, né? É bem simples, e aí diariamente vocês vão responder lá, ir na plataforma, também vou colocar o link também no grupo de WhatsApp, então fiquem atentos também, vocês vão entrar e vão responder essa atividade. Pronto, perfeito, Jonathan. Você pode pensar que também a gente criou esse curso de tal maneira que ele, né, ele não é focado em vocês responderem, né? Claro, vocês respondem um questionário de início, mas depois a ideia é que vocês respondam pequenos questionários. Por quê? A gente quer entender como é que está o mar de vocês. E o mar muda de dia para dia, concorda? Então, e também não teria sentido, imagina, a gente dar um bando de questionários gigantescos para vocês responderem todo dia. Então, a gente criou perguntinhas simples para tentar entender como é que está o mar emocional de vocês do ponto de vista da autocompaixão e também funciona para vocês, né? Uma coisa que eu acho assim que mudou minha vida foi quando eu comecei a perguntar para mim mesmo, mas de maneira gentil, como se eu fosse o meu melhor amigo, como eu estava me sentindo. E eu experimentei responder para mim mesmo também de uma maneira o mais gentil possível como eu estava me sentindo. Mesmo quando eu dizia gentilmente, olha, a coisa está pegando. A coisa está pegando. Mas eu comecei a me sentir mais amigo de mim mesmo. Imagina você ter um amigo que realmente conhece você, realmente entende você, entende o que você busca, entende o que você quer ser, entende o que você passou. Pessoas podem ser esse amigo, mas só existe uma única pessoa no universo, pelo menos nesse universo aqui, que pode te entender completamente. E essa pessoa é você. E a partir da hora que a gente começa a ser legal com a gente mesmo, a gente também pode ser o melhor amigo de uma outra pessoa. De um amigo, de um parceiro de vida. Tá? Pronto. Era isso. Tá? Obrigado por estarem aqui comigo. Prazer estar com vocês todos. Legal? E estamos juntos, tá bom? Depois a gente, né, vai dar uma devolutiva dessa pesquisa para vocês, perfeito? Além de, né, fazer a devolutiva oficial, isso vai ser, né, o doutorado do Jonathan, que vai estar no sistema de teses lá da UFPB, mas a gente quer devolver fazer uma devolutiva humanizada para vocês, sobre como vocês se sentiram, o que aconteceu. E espero que a gente se encontre em outros cursos. Tem o site do Lecopse, tem o Instagram do Lecopse também, Gabriel, né, é @lecopselab, tá? E aí você pode seguir o que a gente está fazendo. Bom? E, como eu falei para vocês, no ano que vem, aqui em João Pessoa, em março, vai ter o encontro da Sociedade Brasileira de Ciências Contextuais, legal? Que reúne pessoas da arte, da compaixão, da FAP, legal? E eu vou adorar receber vocês aqui na UFPB nesse evento.
Pronto. É isso, gente. Alguém levantou a mão? Alguém tinha uma pergunta? Tá tudo bem, né? Tamo junto. Ah, é gostoso falar assim, né? É gostoso você falar como se você fosse seu amigo e tratar as pessoas também como se você fosse o melhor amigo delas. E vocês estão aqui, eu acredito, porque vocês buscam isso também. Vejo vocês mais tarde, qualquer coisa, né? Fala com o Jonathan, se bem que olha, é muita gente, tá? Cuidado para não deixar o bichinho com burnout, mas no que ele puder, ele responde e passa para mim também. Bom? Mais alguma coisa? Agradecer novamente ao Jonathan, ao Gabriel, tá? Sem eles eu não estaria aqui. Tá? E a Liga de Psicologia, né? A Liga de Neurociência e Terapias Cognitivas Comportamentais, dos alunos da Psicologia da UFPB. Uma liga maravilhosa também. A gente está sempre aberto a receber mais pessoas. Perfeito. Também quero agradecer, né, a participação de todos. Qualquer coisa eu me coloco à disposição, podem mandar mensagem, tá? Faça um teste na plataforma, porque o primeiro acesso vocês receberam por e-mail. Então, lá vocês vão entrar e vão receber uma nova senha. Vão, na verdade, criar uma nova senha no primeiro acesso. E aí, caso dê algum problema, podem entrar em contato comigo, que eu tento ali verificar. Pronto, o Gabriel colocou aqui, né, o Instagram da Liga. Esse aqui é do laboratório. E é isso aí. Tchauzinho, gente. A gente, né, tá gravando pelo YouTube, então depois também a gente vai disponibilizar o vídeo para quem não pôde estar aqui. Aí, se vocês puderem compartilhar, né, a gente vai se falando. Tchau, Perfeito. E fiquem tchau. atentos nos e-mails, porque lá que tem as instruções, né? Tinha algumas dúvidas com relação sobre o SIGA. O SIGA é para o certificado, gente. A plataforma do curso vocês recebem junto com a senha. Então, todo mundo que se inscreveu, eu estou enviando um e-mail com as instruções, com a sua senha temporária, com o acesso também, o link para acessar a plataforma, tá? Qualquer dúvida adicional, podem me procurar lá no grupo, né? Você procura meu perfil lá no grupo como admin e eu posso estar também respondendo. A gente faz várias coisas. A gente tem o curso acontecendo, a pesquisa, e a gente também tem o sistema da UFPB que vai gerar o certificado para vocês, é um certificado de disciplina. Então, para isso funcionar, é preciso que, se possível, vocês estejam participando de tudo. Né? Se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, legal? A gente não vai ficar dando propaganda para vocês, nós somos não lucrativos, perfeito? Entra também pelo e-mail, entra na plataforma Moodle, e aí, né, tudo funciona direitinho. E qualquer dúvida, entra em contato com a gente, tá bom? Mais alguma coisa, Jonathan? Alguma coisa, Gabriel? Professor. Não, professor. Legal, gente. Foi um prazer. Vejo vocês aqui presencialmente em João Pessoa no futuro. Espero que no futuro próximo. E que para quem está em João Pessoa, mais fácil. Tchau, tchau. Um abraço para todo Tchau, mundo. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.